Muito bom dia! Coisa boa poder começar amanhã com um devocional tão bom, né? Firmado na palavra de Deus para edificar a nossa vida, né? E agora começa amanhã IPP. Aqui eu já quero dar bom dia para você que está aí do outro lado, que abriu a porta da sua casa para que possamos passar esse momento juntos. Eu tenho certeza que o tema de hoje vai falar ao seu coração, que é orando pelos inimigos. Tem inimigo aí para você orar? Olha, se não tiver, pelo menos você pode aprender desse assunto. E se tiver, vai edificar a sua vida. A gente vai falar sobre isso hoje. Um tema que vai falar aos nossos corações, né? A Bíblia fala muito sobre os inimigos e tem oração pelos inimigos na Bíblia. E o próprio Jesus nos ensinou a orar por eles. E eu quero começar abrindo com um versículo que é o tema do nosso programa de hoje, que fala: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:12. E esse é o nosso Jesus, né? O nosso exemplo, nossa maior referência na vida e para a vida. Ele falou para a gente interceder pelos nossos inimigos, ele intercedeu pelos transgressores, né? A gente vai falar mais disso. Pode preparar a sua pergunta: como é que eu faço? Como é que eu identifico o inimigo? Se precisa identificar, pastor Tiago Henrique está aqui hoje e vai responder tudo isso para a gente. E eu também estou aqui, de olho no chat. Eu quero dar bom dia para a Nelita, para a Delva, para a Miriam, para a Zuca, para a Eva, que falou bom dia. Quero saber cadê o Rogério Valadares, a Ruth, a Vânia. Eu sei que vocês estão sempre aí, já quero chamar vocês para dar bom dia aqui. E você, que eu também não falei o nome, bom dia. Vai ser muito bom. E antes de conversar com o pastor Tiago, nós caminhamos pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, falando sobre o tema de oração pelos inimigos. E a gente perguntou por que a gente não consegue orar por aqueles que nos fazem mal. Por que será, hein? Pastor Tiago vai responder. Existe uma maneira de orar pelos nossos inimigos sem mentir? Ai, hoje o programa vai estar bom, hein? Vamos ver o que as pessoas responderam. A gente quer saber. Teve momentos da minha vida que eu decidi pedir socorro de Deus, porque eu sei que Ele realmente podia me ajudar. É um Pai presente em nossas vidas e por isso que devemos clamar a Ele, orar. E nesse momento de aflição, a gente deve buscá-lo de todo o coração, porque com certeza Ele nos escuta e é um bom Deus que consola e ajuda seus filhos. Uma situação difícil que me fez pedir socorro para Deus foi quando estava todo mundo desempregado em casa. Eu tinha acabado de entrar na faculdade e a gente não tinha experiência, não tinha nada. E o Senhor veio na hora certa e atendeu o nosso socorro e, graças a Deus, hoje todos nós estamos empregadas. Oh, muito obrigada. E aí foi outras perguntas, né? O que situação você poderia pedir socorro para Deus? Depois a gente vai rodar o vídeo sobre a oração dos inimigos, de orar para os inimigos que nos fazem mal, para as pessoas que nos fazem mal. A gente vai ver se acha o vídeo aí, porque a gente colocou o vídeo das pessoas que em algum momento pediram socorro para Deus, que tem a ver com o tema de oração desse mês de março, né? Todo mês de março a gente tem falado de oração. Daqui a pouco a gente roda sobre essas perguntas que eu falei antes. Deu uma trocadinha aí, mas está tudo certo. E agora, vamos lá, então, conversar com o pastor Tiago Henrique. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia para você também que está nos assistindo. Um tema hoje desafiador para o nosso coração, porque vai muito mais do que orar em si, que é importante, mas vem também de uma avaliação de como nós estamos lidando com aqueles que nos perseguem, aqueles que nós chamamos de inimigos. E também fica aqui uma pergunta interessante para você pensar. Quem são os inimigos? Será que aqueles que nós chamamos de inimigos são realmente os inimigos? Então, isso é uma pergunta boa. Boa, pastor. E oração é tudo na vida do cristão, né? A gente tem falado de oração o mês inteiro aí, né? Fala um pouquinho dessa importância da oração na nossa vida. Exatamente. Uma coisa que eu sempre... Esses dias estava até conversando com alguém, nós trocamos uma ideia sobre isso, tanto da importância da oração, quanto também do porquê orar, né? Porque a pergunta é, se Deus sabe todas as coisas, por que eu devo orar, né? Mas o princípio que nós temos na oração do Pai Nosso, que Jesus nos dá os princípios com relação à oração,
É exatamente o seguinte, quando ele diz que é Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o vosso reino. Então a oração, ela nos aproxima de Deus, mas ela também nos condiciona à vontade de Deus. Então quando eu estou orando, eu não estou orando para mudar os planos de Deus, ou até mesmo para até que Deus me atenda. Claro que eu estou orando pedindo aquela situação, mas um coração disposto a orar é um coração que deve estar disposto a ser mudado em suas perspectivas para que seja conformado à vontade de Deus e não somente à sua própria vontade. Então a oração, ela serve como um processo da parte do Senhor para nos fazer entender a sua vontade, aceitar a sua vontade e viver a sua vontade com agradecimentos, com satisfação e com alegria, sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eita, então com o tema de hoje vai ser mais confrontador ainda, né, Muito pastor? mais. Porque se já é difícil orar para a gente, né? Imagina orar pelo inimigo. E agora, então, vamos lá. Por que a gente deve orar pelos inimigos, pastor? Sim, eu quero ler um texto bíblico que Oba. está em Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. Você já deve ter lido o Sermão do Monte, Sim. capítulo 5, 6 e 7. Jesus está falando sobre as características do reino, né, do reino de Deus. E o texto diz assim, me acompanhe, Mateus, capítulo 5, do verso 43 ao verso 48. Diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 43 ao 48. A sua pergunta foi, por que nós devemos orar pelos nossos inimigos, certo? Bom, primeiro, nós devemos orar porque Deus nos manda orar. Exatamente. Então, a clareza bíblica aqui do que Jesus está dizendo é, você deve orar pelos seus inimigos. Agora, entender o contexto é muito importante, para que nós possamos compreender em que nível que eu devo orar, como eu devo orar e o que realmente é, na prática, amar o meu inimigo e orar por ele. Mas ele não é um inimigo, eu não vou correr risco de me aproximar dele e ele então possa me atacar de uma forma que ele retire de mim. Enfim, então várias questões aí. Pode responder todas essas que o senhor apontou aí, que vai estar bom demais. Olha só, o Senhor Jesus diz assim, ouviste, né, o que foi dito, amai os vossos irmãos, né, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos, né? Então, você está falando do que a gente vê por aí, né? É isso que ele quis dizer? Não só isso, mas o que Jesus está falando aqui é da interpretação dos fariseus com relação à lei mosaica. Tá. Então, veja bem, o fariseu, ele começa a ensinar o povo, né, que eles deveriam amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Tanto que Jesus conta a parábola do bom samaritano e ele faz a pergunta assim, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola de alguém que eles consideravam como inimigos. Chega então um samaritano e ajuda aquele que está caído na estrada. Sim. E é interessante que os judeus, eles tinham várias prescrições, somente os fariseus, de que você poderia ajudar um animal, mas você não poderia ajudar um samaritano. Quer dizer, eles consideravam o samaritano, pela miscigenação, história do Antigo Testamento, então eles tinham se tornado inimigos daqueles samaritanos. Tanto que quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela pergunta assim, onde nós devemos adorar? Neste monte ou naquele? E aí Jesus fala assim, o Pai procura verdadeiros adoradores. Então Jesus está quebrando a barreira e interpretando a lei de forma correta para dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito por aqueles que interpretam a lei. Você deve amar o próximo e você deve, então, odiar o seu inimigo. E é interessante que esse próximo defendido aqui é o próximo que eles escolhiam quem seria o seu próximo. Então, quem é meu próximo? Meu irmão judeu. Então, quando Jesus conta uma parábola, e quando ele fala aqui nesse contexto, olha, né, de mente estreita desses homens, dizer vocês devem amar os seus inimigos, Jesus está quebrando uma barreira interpretativa e ajudando-os a pensar de forma correta na interpretação da lei do Antigo Testamento. Porque em nenhum lugar do Antigo Testamento o Senhor está ensinando que nós devemos odiar os nossos inimigos. E é interessante, olha, tem um texto em Êxodo 23, 4 e 5 que diz assim,
Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, lhe conduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Então perceba que a lei aqui diz que se você encontra um boi, um animal do seu inimigo, você não fere, você não rouba, você ajuda e faz com que ele então volte ao seu inimigo. Então perceba que a interpretação da lei pelos fariseus, né, e aqueles que interpretavam e que ensinavam, estava completamente equivocada. Então, quando Jesus vem, ele não renova o ensino, ele interpreta de forma correta e vai além. Porque ele diz assim, você não só faz atos de bondade, como a própria lei descreve dos seus inimigos, mas ele diz assim, agora você vai orar por eles. Eita! E é interessante aqui e desafiador, porque agora, na cabeça do judeu, o judeu vai chegar diante do Deus Todo-Poderoso e vai apresentar os seus inimigos diante daquele Deus que é misericordioso. Sabe de quem eu lembro, Lídia? De Jonas. Ai, porque Deus fala assim para Jonas, eu vou o salvar, né? Vai lá no Nínive e pregue. Ele não quer. Porque ele diz assim no final, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e ia salvar esse povo. É verdade. Que ele considerava como inimigos. E é interessante que a grande questão aqui é Jesus interpretando. Então, por que eu devo orar? Porque o Senhor me ensina a orar. E também uma coisa muito importante é isso, a oração pelos inimigos é uma característica de um coração que conhece a Deus. Porque Jesus fala assim em Mateus, se vocês fizerem isso, vocês vão se tornar filho de Deus. Não é uma condição salvífica aqui, obviamente, porque a salvação é pela graça, mas segundo o texto, é um comportamento natural para um filho de Deus. Né? Porque ele diz assim, se você saúda somente aqueles que você conhece ou que você considera o seu próximo, os gentios fazem isso. Os publicanos fazem isso. Mas vocês, filhos de Deus, devem ir além no amor de vocês. Não só saudar e ajudar aqueles que vos amam ou que você tem a tendência de entender que são o seu próximo, mas o Senhor fala assim, você deve fazer isso porque então é considerado como um comportamento de igualdade com o próprio Pai, o Pai Celestial. Porque Jesus diz assim, o Pai, Deus, faz chover sobre os bons e os maus. Então, orar pelos inimigos é se igualar ao próprio Pai, que faz chover na horta dos bons e na horta também dos maus. Ou seja, Cristo nos chama a atenção de que fazer isso é um mandamento, é uma qualidade de se assimilar ao caráter de Deus e é uma característica de alguém que conhece verdadeiramente a Deus e que vai além do ensino do mundo sobre amor, inimigo e próximo. A pergunta correta que nós devemos fazer, como Jesus ensina o bom samaritano, não é quem é o meu próximo, mas a pergunta correta é de quem eu serei o próximo. Eu posso ser o próximo da Lídia, que é a minha irmã em Cristo, mas eu posso ser o próximo do meu inimigo, o ajudando e orando pela vida dele. Que coisa linda. Eu ia perguntar, pastor, por que Deus queria que a gente orasse pelos inimigos? Eu fazia a pergunta, por que ele quer que a gente ore? Mas o senhor respondeu muito claramente tudo isso. E olha que interessante, Deus faz isso para que ele seja conhecido através de nós, né? Olha que interessante. Exatamente, a oração pelos inimigos revela o amor de Deus em nós. Que coisa linda. E o linda. foco dessa oração é que eles possam conhecer o mesmo amor com que nós estamos orando pela vida deles. Porque como eu posso orar e dizer, Deus, mostra aos meus inimigos o teu amor, mas eu ajo com hostilidade para com eles. Onde eles vão conhecer esse amor? Esse Deus. Exatamente. Que nós somos os mesmos, né, pastor? Nós estávamos cheios de pecados, nas trevas totais, e Deus foi lá e enviou seu filho e nos resgatou das trevas, né? Exatamente. Mortos de delito, cheios de pecado, e Deus foi lá e fez isso com a gente. E Ele quer fazer isso com todos os filhos dele, né? Que coisa linda, pastor. E agora vamos lá para o nosso Jesus amado. Por que Ele demonstrou ser esse modelo perfeito? Conta para a gente. Olha, por várias maneiras assim o Senhor nos mostrou. Primeiro, porque Ele nos amou. O apóstolo Paulo diz assim em Efésios que nós éramos inimigos de Deus. Então, o primeiro inimigo que Deus amou, né, foi exatamente a nós. Então, eu devo considerar que eu era um inimigo de Deus. Um inimigo que vivia contra a vontade de Deus, contra a sua palavra. Então, Cristo é o nosso modelo perfeito
não só porque ele ensina a oração, não só porque ele demonstra princípios aqui na sua palavra, mas ele, por meio da sua salvação, ele nos amou. E o seu amor a nós demonstra exatamente que ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Paulo escreve no sentido de que éramos rebeldes, inimigos do próprio Deus. Então, ele é o nosso modelo. Segundo, eu lembro daquele momento da cruz, onde o nosso Senhor está sendo humilhado e desafiado, porque eles estão dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, então que venha salvá-lo, que desça daí. E aí a frase do Senhor é, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então, é uma demonstração de amor àqueles que estavam agindo com hostilidade. Nós temos também aquela situação que Jesus está no Getsemane orando com os seus discípulos e de repente chega os soldados e vão prender Jesus e o que Pedro faz? Ele tenta defender Jesus. E ele corta a orelha do soldado e o Senhor faz o quê? Restaura a orelha dele e diz e confronta Pedro com relação à sua atitude. E é interessante que em vários momentos, né, o próprio Deus ensinando o seu povo, e por meio da inspiração que ele estava dando aos seus santos homens, né, os apóstolos, o Senhor sempre diz para respeitar as autoridades. Né? Romanos capítulo 13, Paulo escreve isso. Paulo também escreve aos Efésios, como um fruto de ser cheio do Espírito Santo, é o respeito. Então perceba aqui que em todas essas questões o Senhor foi o nosso modelo, né? Ou seja, primeiro ele nos ama como seus próprios inimigos, e ele demonstra o seu amor por nós morrendo numa cruz. E depois ele vive aqui, demonstrando completamente como que nós devemos nos comportar com relação à inimizade que nós podemos ter ou sofrer diante de um mundo caído e pecaminoso. É mais ou menos o que... Tinha dado um spoiler, né, da pergunta, mas como é gostoso... E, pastor, sabe o que eu queria te perguntar? O cristianismo talvez seja uma das poucas religiões em que prega isso, que fala isso, né? Outras religiões talvez... Eu sei que tem até tribos de canibais que tem onde quem mente mais, quem consegue ser mais falso, consegue... É tido como herói, tanto é que evangelizar nessa tribo de canibais, isso é real, é difícil de chegar, porque eles têm o falso, o mentiroso como herói, né? E levar Jesus para eles é muito difícil, mas tem um link lá, na cultura deles, eles trocam um filho de cada tribo, eles trocam, enquanto aquela criança estiver crescendo, eles não podem se matar e não podem se comer. Então, ali, naquele momento que eles dão o filho, eles têm paz. Olha o link com Jesus Cristo, quando dá o filho, eles têm paz. Então, assim, tem várias outras religiões, né, que não pregam isso. Eu queria que o senhor falasse sobre um pouco do cristianismo que fala sobre amar o inimigo. Exatamente. Hoje nós temos a centralidade desse ensino. Claro que é importante entender que, às vezes, o contexto, né, do ensino sobre amor hoje é muito mais, às vezes, ligado à aceitação de um mundo vil e de suas concupiscências, né, ou seja, suas filosofias e ideologias. Jesus não está ensinando isso. Quando Jesus diz, ame o seu inimigo, ele não está dizendo para eu fazer parceria com o meu inimigo, principalmente, obviamente, em questões ideológicas e tudo mais. Mas o cristianismo, ele é uma manifestação de uma mensagem, ele é a mensagem, na verdade, onde diz que amar o inimigo é um reflexo do amor do próprio Deus. Começando pela nossa própria vida, como eu disse. Então, o Evangelho traz isso, né? E é interessante que o Evangelho nos desafia, porque Jesus estava desafiando a mente desses homens naquela época. Quer dizer, vocês aprenderam por muito tempo que vocês devem odiar os seus inimigos. Agora eu estou ensinando para vocês da forma correta, interpretando a lei da forma correta, vocês devem amar os seus inimigos e orar por eles. Então isso é um chamado ao envolvimento de amor, né? E também muito mais, eu acho que esse envolvimento é uma avaliação do coração. Porque a pergunta é, eu sou capaz de amar os meus inimigos? Isso. Eu estou fazendo acepção de pessoas? Eu estou, então, dizendo o seguinte, olha, esse eu consigo amar porque é fácil. E aí Jesus nos confronta de novo, dizendo, se você vive assim, você faz tanto quanto um gentio faz, aquele que não conhece a Deus faz. Amar pessoas que os amam. Mas o nosso desafio é amar pessoas que não estão nos amando, que é o que o próprio Deus fez com a nossa vida. Nossa, e sobre isso eu quero perguntar mais daqui a pouquinho, pastor. Eu só quero dar um recadinho para quem está em casa, mas eu quero perguntar sobre exatamente isso, sobre o coração. Estou amando de verdade, estou amando meu inimigo mesmo. Mas antes eu quero dar um recadinho rapidinho para quem está em casa. Ok. Olha só,
Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar e dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. E por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. É isso mesmo. A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Essa é a nossa dica de hoje. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Nossos parceiros aqui, você pode ver que os estúdios da IPP-TV estão confortáveis, gostosos, e a Quali Vinil deu esse toque especial. Então, nossa dica, além de qualidade, eles têm um propósito de caminhada cristã maravilhoso. Então, fica a dica de hoje aí para você, use Quali Vinil. E vamos voltar lá que o papo tá bom aqui com o pastor Tiago, né, pastor? E agora, isso que eu queria te perguntar. Orar pelos inimigos. Tem tantas perguntas boas que o senhor fez ali, pode respondê-las, viu? Ele mesmo fez as perguntas, né? Pastor, mas eu estou orando pelos meus inimigos. Como Sim. que eu posso avaliar se eu não estou mentindo? Se eu estou realmente amando o meu inimigo de todo o coração? Como é que mede isso, pastor? Como é que dá pra saber? É interessante que nesse campo, né, a gente entra assim, será que eu não estou sendo falso? De dizer, Deus abençoe o meu inimigo. Mas será que eu não estou sendo falso? Eu vou te fazer uma pergunta, Lídia. Boa, ele sempre vem com essa. E para você também que está nos assistindo. Veja bem. Me ajuda aí, gente. Nesse campo de ideias que nós lidamos, um tipo assim, eu não estou sentindo, então acho que se eu fizer isso é uma falsidade, eu vou ser um fariseu. Se eu fizer isso, mas não estiver sentindo que tenho que fazer, certo? Ai. Aí eu tenho uma pergunta para você que está em casa nos assistindo, no seu trabalho, enfim, qualquer outro lugar, e para você também, Lídia. A pergunta é: todas as vezes que você lê a Bíblia, você lê realmente com vontade intensa de fazer aquilo? Você faz isso? A primeira parte da pergunta. Tá bom. A segunda parte, Obrigado, só para a gente refletir, é o seguinte. Se isso, então, me faz entender que se eu ajo de uma forma que eu estou pensando ou não sentindo, então todas as vezes que eu leio a Bíblia e eu não estou com vontade de ler, então eu estou sendo falso para com Deus. Eu já pensei nisso, pastor. Eu já pensei nisso. Será que quando eu estou lendo... Porque às vezes a gente vai para fazer... Só que aí transforma, há uma transformação ali, né? Cheguei. Boa. É impossível odiar aquela pessoa que você ora por ela, é isso? Isso, e é interessante pensarmos assim, nem sempre eu, você, a Lídia, nós estamos com vontade de ler, de orar, de ir à igreja, digamos assim. Mas nós o fazemos por quê? Porque entendemos que é um princípio que deve ser feito. É obediência. Então, eu estou obedecendo a Deus, mortificando a minha carne, o meu eu, os meus desejos, a minha vontade, pensando, eu vou fazer porque isso deve ser feito para a glória de Deus. E aí eu vou sendo, então, transformado. Hebreus 5:12 fala isso, né? Que pela manifestação ou pela prática das nossas faculdades, da nossa mente, na verdade de Deus, eu sou então transformado na forma que eu penso. Romanos 12 também fala sobre isso, ser transformado pela renovação da nossa mente, ou seja, pelo conhecimento da verdade e pela prática da verdade. Então, nem sempre, obviamente isso é uma verdade para nós, nem sempre quando eu orar pelos meus inimigos, eu vou dizer assim, eu estou muito feliz, eu quero orar aqui pelo meu inimigo. É claro que isso não vai acontecer em todas as vezes. Sim. Você vai lidar com autojustiça, você vai lidar com autodepreciação, com autocomiseração, você vai lidar com ira, você vai lidar com, como eu disse, o senso de justiça própria, quer dizer, eu estou orando, mas isso não deveria. Você vai ter vontade de orar para que Deus faça o mal para aquele seu inimigo. E Deus fala isso também, que se a gente desejar isso, Ele vai deixar, Ele vai tirar a mão de fazer justiça. E aí a grande questão é, nós vamos lidar com isso no nosso coração. Então, como que eu avalio isso? Primeiro, eu preciso fazer isso como uma questão de obediência a Deus. Então, ao fazer, eu não estou sendo falso. Inclusive, eu posso ser sincero e dizer, Senhor, eu estou orando por esta pessoa, por essa situação aqui, mas eu não gostaria de orar. Por isso, Senhor, nesse momento de oração, mude também o meu coração.
Amém. Me leve a entender a sua palavra e a ser mudado. E aí que entra o fato de que nós devemos fazer porque é o certo a fazer. Porque, como nós vimos anteriormente, Jesus ensina isso. E devemos sondar os nossos corações diante de Deus. Isso é muito... Então, como que eu avalio? falar nisso. Sondar. Senhor, eu estou orando, mas qual é a motivação do meu coração? E quando eu entendo que eu tenho que mortificar o meu eu, que eu fui... acho que um pensamento interessante é: eu estou orando por um inimigo, mas eu não devo esquecer que também eu fui um inimigo. E isso deve... Eu não sou mais justo do que essa pessoa que eu estou... Por essa pessoa que eu estou orando, por esse inimigo que eu estou orando. Porque Deus me encontrou na minha inimizade e Ele me levou para perto dele para que eu pudesse conhecê-lo e pudesse então desfrutar da sua graça. Então, ao orar por um inimigo, eu tenho que entender: eu também fui inimigo de Deus. Isso. E agora eu estou intercedendo pela vida dessa pessoa. E aí mortificar a carne, avaliar o coração e dizer: Senhor, ajuda-me. Assim como eu peço ajuda em tantas áreas da minha vida, eu devo pedir ajuda. E é interessante falar a respeito disso, porque nós lidamos com autojustiça constantemente, principalmente no tempo que nós vivemos agora. Sim. É fácil, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, mas é fácil pontuar quem são os meus inimigos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. É fácil? É fácil, porque qualquer pessoa que se opõe talvez à minha vontade, eu a classifico como um inimigo. Mas eu vou falar disso depois. Tá bom, tá bom. Aliás, eu queria fazer uma observação. Claro. A gente poderia fazer isso tudo, peguei isso para mim agora, o pastor falando, eu peguei. Aliás, eu tenho pedido isso para Deus nas orações, corrigindo. A gente poderia pedir para Deus sondar e avaliar o nosso coração em tudo que a gente pedisse em oração, né? Exatamente, Senhor. Não só pelos inimigos, né, pastor? Sim. Porque o nosso coração ele é tão enganoso, a Bíblia fala disso. Exatamente. Que pedindo isso é uma forma da gente se aproximar. Só cuidado com as correções, né? Porque ele corrige, o filho que ama, né? E é interessante, Lídia, porque como a oração nos condiciona à vontade de Deus, né? Você pega a oração do Pai Nosso e Jesus diz assim: me perdoe, parafraseando aqui, me perdoe como eu tenho perdoado. Outro dia eu orei isso, a gente está falando de oração aqui, e eu pensei nisso. Eu pensei, me perdoe como eu tenho sido perdoado. Então, se ele perdoar como eu estou perdoando e eu não estiver perdoando, ele vai me perdoar como eu estou perdoando, né? E a reflexão... Não, o condicionamento é reflexivo, porque ele diz assim: perdoa-me como eu perdoei. Eu fiquei nisso assim, outro dia. Senhor, aí isso cabe uma reflexão. Peraí. Muito grande. Mas eu não perdoei aquele inimigo. E aí eu quero que Deus me perdoe como eu perdoei ele, então, né? Então não vou ser perdoado também. A grande questão quando Jesus fala isso, né? Ele quer nos levar a uma reflexão. Por isso que eu digo que a oração nos condiciona a vontade de Deus, né? Quer dizer, eu posso chegar cheio de autojustiça e dizer assim: Senhor, faça isso, faça aquilo, Senhor, eu penso que deve ser feito assim, mas quando eu paro, digo: Senhor, me perdoe, assim como eu tenho praticado perdão com o outro. Peraí, Senhor, eu não tenho praticado assim. Então, assim, mais uma vez, a oração é condicional. Em que sentido? Ela me condiciona à vontade do próprio Deus. Quantas vezes nós começamos a orar por coisas que nós queríamos e, de repente, no meio de um período de oração, de tempo de oração, a gente diga assim: mas, Senhor, que seja feita a sua vontade. E às vezes não é aquela vontade que a nossa que vai ser feita, mas obviamente é a própria vontade de Deus. Então isso desculpa. Não, isso nos dá a graça de entender que a oração pelos inimigos, lidando com o nosso coração, é nisso. Senhor, eu estou aqui, antes de orar pelo meu inimigo, eu oro pelo meu coração. Me ajude a amá-lo como o Senhor me amou na minha inimizade. E com a caminhada, pastor, assim, quando a gente vai caminhando com experiências com Deus, você vai percebendo que sempre a vontade de Deus é melhor. A gente agradece até, a gente tem falado isso por orações que ele não atendeu depois que passa, né? Exatamente. Porque a gente sofre, né? A gente sofre tudo, depois lá no final a gente fala: é verdade, a vontade de Deus é melhor. Mas que bom seríamos se nós entendêssemos isso antes. E podemos, quando nós lidamos com o nosso coração, né? É verdade. Não precisa sofrer tudo para chegar no final e dizer: tá vendo a vontade de Deus? O Senhor também quer nos ensinar a lidar com tudo isso antes de passarmos por todo esse sofrimento, né? Eu posso perguntar agora. Também tenho duas perguntas, tenho várias perguntas. Não, eu vou perguntar uma primeiro. Como lidar? A gente está orando, está falando de orar agora, mas e aí na prática, pastor? Como que eu devo agir? Tem gente que fala: eu posso amar, eu posso perdoar, mas eu não preciso conviver. Como lidar, como amar
os inimigos na prática? Tá. Veja bem, é claro que Jesus não está ensinando aqui, tá, que eu devo ter relações próximas com os meus inimigos. Quer dizer, ninguém seria... Todo mundo fez "oh" agora, né? Assim, Obrigado, Senhor. Calma. Calma que a gente vai falar quem é o inimigo lá na frente. Eu fiquei em dúvida se eu Porque eu posso... primeiro. Exatamente, porque eu posso, sei lá, considerar um irmão... aquele irmão pega no meu pé, ele é o meu inimigo. Aquele vizinho coloca a música alta, ele é o meu inimigo. Então, eu posso fazer considerações equivocadas de quem é o meu inimigo. Tá. Mas Jesus não está ensinando, obviamente, que eu devo ter relações próximas com os meus inimigos, no sentido de dizer, senta aqui, vamos tomar um café junto e tudo mais, né? Até porque, como eu disse, pensando num contexto de guerra, né, que era muito tido ali, principalmente no Antigo Testamento, quer dizer, se eu tomo um café com o meu inimigo, ele vem com o exército dele e me vence. Acabou daí. Tipo isso, Aí acabou realmente tudo, né? exatamente. Mas o que o Senhor está dizendo de forma prática, orando por quem nos persegue. O Senhor diz, ame e ore pelos seus inimigos. Então, eu devo orar por aqueles que perseguem, aqueles que são inimigos, né? E eu vou dizer depois quem são esses inimigos. Tá bom, vou guardar. Marca a página aí, gente. Fazendo bem a quem nos maltrata. Então, ainda que as pessoas possam me maltratar, eu posso, então, ainda assim, agir com graça e misericórdia para com aquela pessoa. Eu posso ser duro, eu posso devo ser bíblico, eu devo me posicionar, mas assim como Paulo descreve em Efésios 4, eu posso fazer isso com amor e graça. Eu posso demonstrar, até porque a minha esperança, ou a esperança que eu devo ter é que o Senhor salve essa pessoa, que o Senhor salve este inimigo, para que ele seja glorificado. Nós temos, por exemplo, Paulo como um grande inimigo da pregação do Evangelho. Quando ele foi salvo, a sua vida se tornou um testemunho para o Evangelho. Imagine, Lídia, esses homens hoje, ou muitas pessoas que são inimigas da cruz, elas conhecem a Cristo e Cristo então as salva. Nossa. O quanto impacto isso teria, por exemplo, na sociedade, num país, na nossa... Então devemos orar, Senhor, converta essas pessoas para que elas se tornem um testemunho da sua graça. E também eu devo abençoar aqueles que me amaldiçoam. E é interessante que, infelizmente, hoje nas redes sociais nós temos tantos crentes amaldiçoando outras pessoas. Eu não sei, Lídia, eu não sei o que aconteceu nas nossas mentes, que de certa forma alguns cristãos acham que têm o direito de maldizer aqueles que de alguma forma vão contra a sua ideologia política, ideologia, enfim, várias outras. Então, a ponto de nós vermos cristãos compartilhando em redes sociais palavras que não chegam a ser palavrões, mas que ofendem o caráter de outra pessoa. É verdade. Né? E ali você não vê Bíblia, você vê ataque ao caráter diretamente. Ou seja, entre irmãos, muitas vezes. E entre irmãos. Então, perceba que eu não posso amaldiçoar se Deus me deu o privilégio de orar por essas pessoas. Né? Eu não posso ser maldizente. Então, quando eu penso de forma prática, é orar por eles, fazer o bem para aqueles que maltratam, mas também não maldizer. Né? Talvez eu não possa bendizê-los no sentido de falar, olha, estão certos em tudo, mas eu posso dizer, Deus os abençoe no sentido de que eles possam conhecer a Cristo, que eles possam amar ao Senhor. Então isso é importante, entendemos isso. Isso é a forma prática que nós devemos amar. É claro, devemos ser assim, sábios no nosso relacionamento com o inimigo. Mas devemos ser prudentes, devemos ser, como o texto bíblico diz, às vezes devemos ser ali, ter as características de alguém que tenha astúcia, e não no sentido negativo, mas de avaliar a situação. Isso. Por outro lado, isso não me tira a responsabilidade de orar, de fazer o bem e de abençoar. Tanto que Tiago diz assim, se você tem a oportunidade de fazer o bem e você não faz, você peca. Isso. Com quem? Quem é o meu Deus. próximo? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é de quem eu serei o próximo. Repita, por favor. A pergunta quem é o meu próximo não é a pergunta correta. Jesus confronta aquele homem que fez, quando ele conta a parábola do bom samaritano. A pergunta correta é de quem eu serei o próximo hoje.
Ou seja, eu não vou escolher, aliás, eu não vou escolher fazendo acepção. Eu vou dizer, na oportunidade que Deus me der, até mesmo aquele que me afronta, se eu tiver a oportunidade de fazer o bem, ele pode ser o meu próximo, se eu assim quiser. Entendi. Queria ficar refletindo sobre isso, mas vou perguntar. Outro dia a gente estava pensando em fazer um programa de debates, assim, porque discutir teologia é gostoso, as dúvidas nos levam, nos aproximam de Deus, né? Mas aí volta a questão da motivação do coração, né, pastor? Exatamente. Como o senhor falou, tudo tem que estar, se for para discutir, para se tornar mais parecidos com Cristo, perdoar, amar o irmão que pensa diferente, né? E assim, às vezes quando a gente cai nesse erro também, às vezes de julgar os que estão brigando lá, às vezes eu estou fazendo quase a mesma coisa do que eles estão fazendo, né? Assim, e isso enfim, entra numa complexidade de coisas, porque às vezes o irmãozinho que está lá discutindo na internet, esse é o pecado dele, diferente do meu que está aqui, né? Sim. E a gente tem que avaliar toda a motivação do nosso coração, até quando a gente julga o carinha que está brigando lá, né, pastor? Isso é interessante, Exatamente. assim, né? A motivação do coração sempre, né? E tem a ver também com identificar os inimigos. Dá para identificar os... Você tem inimigos? Dá para identificar. Já os identificou? Tem. Começa quando fala que a nossa luta é espiritual, tem inimigos Mas espirituais. já identificou seus inimigos? Você já identificou tive seus várias inimigos? situações tensas na vida, pastor, de inimigos me afrontando muito forte e foram oportunidades de Deus para poder fazer Tratar isso. o coração. Também, verdade. E orar por eles. A pergunta é, quem são os inimigos? Né? Quem são os nossos inimigos? Essa é uma pergunta interessante, porque nós podemos categorizar os nossos inimigos de uma forma completamente equivocada, né? Por exemplo, hoje nós temos uma certa literatura evangélica condicionando o inimigo àquele que não quer, ou categorizando o meu inimigo como aquele que de alguma forma não quer ver a minha vitória, né? Você tem no meio das músicas evangélicas aí e tal. Tem sabor de mel. Eu não ia falar a música, mas... Saiu, escapou. No sentido de eu estou no palco e você está na plateia. Já que você falou a música, vamos falar aqui. Vamos botar a letra aqui embaixo. Mas é interessante que... Então, assim, quem que eu categorizo? Aquele irmão que briga comigo na igreja, tá vendo? Você não quer a minha vitória, então você é o meu inimigo. Aquele marido que briga com a esposa. Então, assim, hoje nós temos a visão no meio do cristianismo, né? Não no meio do cristianismo em si, mas no meio de muitas pessoas, né? Os cristãos, que eles categorizam o seu inimigo de uma forma equivocada. Então, eles passam a lutar com inimizade contra aqueles que deveriam ser, na verdade, e que são os seus irmãos em Cristo. Paulo escreve isso para acertar, por exemplo, os coríntios que estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo, né? No sentido de como se eles fossem... Inclusive o apóstolo Paulo diz assim, vocês estão degladiando entre vocês. Quer dizer, Sim. Vocês não são inimigos, vocês fazem parte de um corpo. Fala, Deus. Então, eu posso categorizar o meu inimigo de uma forma correta e impor minha força, né? Aquela síndrome do perseguido, né? Sim. Tudo que acontece, tá vendo? Estão me perseguindo, mas na verdade a pessoa está... Isso vai virando uma crescente, exatamente, né, pastor? E isso faz com que a pessoa avalie, né? No sentido errado com relação aos seus inimigos, né? Nós temos, por exemplo, Paulo escreve aos Efésios dizendo que o texto bíblico nos diz primeiramente que os nossos inimigos é o mundo, Satanás e a nossa própria carne. São esses três. Tanto que Paulo diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios capítulo 6. Então, a minha luta primordial não é contra uma outra pessoa, é contra as potestades que operam nesse mundo, nesse sistema de mundo caído. Então, quando eu categorizo uma pessoa só contra, que é o meu inimigo, a minha inimiga, eu posso então fugir dessa realidade de que talvez aquela pessoa esteja sendo usada de uma forma né, pelo sistema, né, desse mundo e por Satanás para se levantar contra o reino de Deus. Ou seja, eu não estou lutando contra ela
diretamente, estou lutando contra aquilo que rege o seu coração e que desse sistema. Então isso é importante. A E nossa isso própria traz- carne. Pastor, marca a página aí. Isso traz umas consequências também, porque você está olhando para que a guerra está acontecendo aqui em volta, espiritual, e você está olhando para um ponto que nem é, né, pastor? E depois eu queria falar das consequências disso também. Sim, exatamente. É a minha carne, Satanás e esse mundo. E esse mundo. Então, os e três. como que isso vai lidando com o meu coração? Uma outra questão a pensar, que os inimigos, propriamente, não são aqueles que se opõem às minhas vontades. Por exemplo, eu quero comprar... Vou dar um exemplo bem simples aqui, para vocês poderem entender, nós entendamos aqui. Eu quero comprar um carro. Aí, então, sei lá, dá errado lá no financiamento. Olha, aquele cara está contra mim. Quer dizer, isso não é ser um inimigo. Né? Ou então o irmão da igreja pega no seu pé. Ele é meu inimigo. Quer dizer, isso não é ser inimigo. Isso são problemas relacionais, interpessoais, que as Escrituras já nos advertiram a respeito disso e nós devemos, então, lidar biblicamente com isso. Isso é importante, né? Agora, biblicamente, quando nós vemos nas páginas das Escrituras, nós temos um exemplo, eu vou dar um exemplo do apóstolo Paulo, em Filipenses 3,18, que diz assim: os inimigos da cruz querem desviar a salvação. Né? Então, perdão, deixa eu ler o texto aqui, que ele fala assim: portanto, como já vos adverti repetidas vezes, Filipenses 3,18, portanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Perceba que nesse texto, que o apóstolo Paulo está falando de homens que estão pervertendo o ensino bíblico, né, intencionalmente, e Paulo não olha para eles diretamente como seus inimigos ou inimigos da igreja. Paulo diz, eles são inimigos da cruz. Então, como identificar os inimigos? Respondendo essa sua pergunta, os inimigos não são aqueles que vão contra a minha vontade, contra coisas que eu quero, então eu não consigo porque alguém atrapalha, eu digo, tá vendo, ele é o meu inimigo, ou a esposa que briga com o marido, ou o filho, quer dizer, não é esse o nível de inimizade que a Bíblia descreve. A Bíblia está descrevendo aqui no Novo Testamento, segundo o apóstolo Paulo, que os inimigos são aqueles que intencionalmente se opõem à mensagem da cruz. E o texto traz algumas características. Quais são elas? Por exemplo, os inimigos da cruz querem sempre desviar a salvação de Cristo. Eles pregam intencionalmente contra a salvação de Jesus Cristo. Os inimigos, eles cultuam muito mais a si mesmos do que o próprio Deus, e aliás, nem cultuam o próprio Deus. Eles expõem a sua própria vergonha, como ideologias e várias outras coisas, intencionalmente para ir contra o princípio da palavra de Deus. Eles vivem com pensamentos completamente terrenos. Então perceba que, na verdade, nós lidamos com os inimigos da cruz, muito mais do que com os nossos inimigos. É claro que o próprio Cristo disse assim, se persegue o Senhor, vão perseguir também, né, o Mestre, vão perseguir os seus discípulos. Mas perceba que não é uma perseguição particular contra a nossa pessoa, mas é por aquilo que nós pregamos e por aquilo que nós vivemos, que é a mensagem da cruz de Cristo. Então Paulo, ele considera esses inimigos como inimigos da cruz e não como seus inimigos. Interessante que eles estão ensinando contra aquilo que o apóstolo Paulo ensinava. Até porque ele aprendeu a lição, né, exatamente, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo não os confronta diretamente como seus inimigos. Eles confrontam como inimigo de Cristo, como inimigo da cruz de Cristo. Então perceba que muita categoria de inimizade hoje, ela está equivocada. Sim, porque eu estou pensando muito mais no meu bem-estar, nos meus desejos que me impedem, as pessoas me impedem de conseguir, então falam, isso é um inimigo. Ou até mesmo pessoas que podem pegar no meu pé e falar, essa pessoa é minha inimiga. Não é minha inimiga. Inimigos são aqueles que se opõem à mensagem diretamente da cruz de Cristo. E entenda que eles são muito mais inimigos de Deus do que os meus inimigos. Por isso que eu posso orar por eles. Porque assim como eu estava como inimigo de Deus, me opondo muitas vezes contra a cruz, contra a mensagem do Evangelho, e Deus me alcançou, Deus também pode alcançar essas pessoas por meio da sua graça e da sua misericórdia. Então, isso é importante termos na nossa mente. Eu me identifico com o Paulo, pastor, quando acontece isso, sabia? Porque eu falava assim também, eu não, um dia eu vou, só que a graça é tão irresistível que depois você quer espalhar. Eu falei, agora eu sou toda pro Senhor, agora eu quero falar a palavra de Deus. Como isso acontece, né? Como o Senhor, Ele alcança, né? Como muda a vida.
E Paulo teve essa experiência, né? Paulo, por que me persegues, né? Exatamente. Ele transmitiu aos outros depois E nós vivemos num mundo, maior mensagem. A realidade do mundo caído é uma realidade inimiga de Deus, né? Quer dizer, nós temos ideologias sendo formadas e tudo mais que são contra a palavra de Deus. Agora, como que eu ajo como um cristão? Eu devo me posicionar biblicamente, né? Aquilo que Jesus disse, eu devo orar, mas eu não devo aceitar o que eles estão ensinando. Eu tenho que ser duro, muitas vezes, não grosso, sim, não mal educado, sim. não, né, sem amor, sim, mas graciosamente duro, e dizer, olha, isso que as escrituras estão dizendo. Mas o ser duro, né, eu acho que essa confusão que é feita hoje é entre o ser duro significa atacar, muitas vezes, o caráter da pessoa, enfim, humilhar aquela pessoa e não amá-la. Então, mesmo que alguém se oponha a Cristo, eu ainda assim posso amá-la. E como eu posso amá-la? Orando, intercedendo e não amaldiçoando aquela pessoa, mas pedindo a misericórdia de Deus sobre aquele coração que está enganado pelo seu próprio pecado, pelo sistema desse mundo e por Satanás. Então, isso é importante entendermos para que nós, então, tenhamos um coração disposto a orar por essas pessoas. Muito bom. Gente, eu quero dar bom dia aqui para quem chegou. O Rogério Valadares está aqui. Falou que os inimigos fazem a gente crescer. Até gosto deles. Olha que interessante. Isso acontece, pastor? Claro, quando eu tenho um inimigo, nesse sentido de alguém que se opõe contra a cruz, isso me molda, né, para que eu entenda, então, a extensão das pessoas que eu estou amando e como que é o meu amor, quanto também avalio o meu próprio coração. E é uma provação para mim. Então, Deus está me provando para que a minha fé possa crescer. Para que eu possa crescer em fé, na verdade. Que bênção, pastor. Rogério Adenilda, Wanda falou que não assistia faz tempo aqui. Wanda, a gente estava com saudade de você, né? Não estava podendo esse mês de março conseguir. Que bênção. Amo o pastor Tiago, esse servo abençoado de Deus. Pastor Tiago vem abençoado a gente muito. Inclusive, né, no programa de aconselhamento, né? Quem quiser fazer aconselhamento à distância pode estar lá em Roma, né? A Josi está lá em Roma sempre assistindo a gente também. Pode se inscrever lá no canal também e solicitar. É só preencher com os dados e fazer aconselhamento com os pastores aqui da igreja. Pastor, eu não pararia de falar isso tão cedo, você sabe. Eu ia ficar falando aqui, com certeza, muito bom. Mas que programa, pastor? Que programa. Louvado seja Deus por isso. Amém. Porque é muito bom a gente alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. É isso que o aconselhamento faz também, né? Sim, e também é um desafio, porque ao preparar isso, né, eu desafio o meu próprio coração. Peraí, eu estou amando os meus inimigos? Eu sempre falo ou isso. Então eu penso assim, tá, mas quem eu estou considerando como meu inimigo e que realmente não é? Quer dizer, às vezes eu estou impondo força em uma situação que é só chegar e dizer, olha, vamos resolver isso biblicamente? Isso. E eu estou considerando aquela pessoa como se fosse o meu inimigo. Ou até mesmo dentro de casa. Tem pessoas que vivem como inimigas umas das outras, mas que são cristãs, da mesma igreja, né? Marido, mulher, filhos, não são inimigos. Tem problemas interpessoais, mas que podem ser resolvidos. E pegando essa deixa aí, poderia a gente falar sobre isso, né, pastor, rapidinho. Fala para quem está aí, fala uma mensagem sobre perdoar hoje, não deixar o sol se pôr, de aproveitar essa oportunidade. Não é mensagem final ainda, só de perdoar hoje. Só de perdoar hoje. Nós temos dificuldades em conceber e entender o perdão, porque nós assimilamos o perdão muitas vezes com a vontade de perdoar ou o merecimento daquele que pecou contra nós. Então nós pensamos assim, eu vou perdoá-lo, mas ele não merece, ou então eu não vou perdoá-lo porque ele não merece. Na verdade, ninguém merece o perdão. O perdão é dado por meio da graça, primeiramente do nosso Deus para conosco. E Deus nos dá um exemplo muito importante em Efésios capítulo 4, 32, Paulo escreve assim, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos tem perdoado. Então, eu posso perdoar aqueles que me ofendem, não pela justiça dele, ou não também pelo meu próprio sentimento, mas eu posso perdoar porque a justiça de Cristo é suficiente para satisfazer o meu coração e satisfazer o coração daquela pessoa, no sentido de que o Senhor é o meio desse perdão. Então, quando eu olho para alguém que eu deva perdoar, eu devo olhar com olhos de misericórdia, como Deus me olha por meio do seu Filho Jesus. Então, por Cristo, eu posso perdoar a maior ofensa do mundo que eu tenha sido feita contra mim, porque ela não é perdoada segundo a minha justiça, mas é perdoada segundo a graça de Deus. Então, eu posso perdoar que horas? Hoje. Não estou sentindo, não tem problema. É um mandamento, é uma ordem, e Deus vai lidar e tratar o seu coração para que você possa entender a extensão da graça, do amor e da misericórdia do nosso Deus.
Você me fez lembrar de um vídeo que eu vi essa semana de uma mãe que encontrou o assassino do filho, um rapaz jovem também, e ela olhou nos olhos dele e falou, eu te perdoo, e começou a orar pelo menino e pediu que o Espírito Santo acompanhasse ele, tocasse no coração dele. Ela falou, eu estou falando para você, porque você não me deu a oportunidade de olhar nos olhos do meu filho e de me despedir dele. Mas eu te abençoo. Ela orou por ele. Eu falei, cara, é muito o Espírito Santo. O Evangelho nos desafia, né? Quer dizer, você pega Jesus falando sobre essa história, né, do vídeo, quer dizer, é possível eu perdoar alguém que tirou outra pessoa que eu tanto amo? Cara, eu posso. Por quê? Em Cristo. Você tem Jesus dizendo, olha, ame o inimigo, faça bem ao inimigo, ore pelo inimigo. Quer dizer, o Evangelho nos desafia a uma vida que naturalmente nós não podemos viver, porque nós não conseguimos. Mas pela graça e pela manifestação do Espírito de Deus na nossa vida, por meio na palavra dele, por meio do seu Espírito, nós podemos então viver de forma agradável a Deus. Isso é muito desafiador, mas é possível. Mas é uma graça que quando você experimenta, você entende. Exatamente. Isso, né, pastor? Entende hoje e entende todos os dias, porque todos os dias precisa ser levado a esse entendimento, né? Porque lidamos com o coração pecaminoso. Todo dia ele tenta. Uma guerra espiritual, até Jesus voltar. Pastor, ou Argentina, uma mensagem final, eu ficaria falando, mas já vou ser breve, uma mensagem final sobre orar pelos inimigos, sobre tudo isso que a gente falou hoje, para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Minha mensagem para você, eu quero que você volte a uns anos atrás, eu quero que você imagine Jesus na última ceia com os seus discípulos, e ele está ali também junto com uma pessoa, com quem? Com o traidor. Ele está com aquele que iria entregá-lo por 30 moedas de prata. Sabe o valor que comprava essas 30 moedas de prata no Antigo Testamento? Era o valor de um escravo ferido. Judas entrega Jesus pelo valor de um escravo ferido. E quando o Senhor está na mesa junto com seus discípulos, ele se levanta a questão de quem seria o traidor. E Jesus diz assim, a quem eu der o primeiro bocado. Então ele dá a Judas e ninguém entende. E uma das razões porque ninguém entende que Judas seria o traidor é porque naquela época o costume era dar o primeiro bocado para quem você mais dava honra naquela refeição. Então Cristo, amorosamente, honra Judas, mesmo sabendo que seria vendido pelo mesmo por 30 moedas de prata. Veja a graça e a misericórdia do nosso Deus, do nosso Senhor, como um exemplo para a nossa própria vida. Um exemplo de amor, um exemplo de graça e um exemplo de perdão. Então, com este exemplo e com o mandamento que o Senhor nos dá em Mateus capítulo 5, o qual ele vive intensamente isso, nós podemos amar aqueles que são os inimigos da cruz de Cristo. Nós vamos orar por eles. Nós podemos evangelizá-los, nós podemos dar a eles o que eles não sabem dar, que é o bem que vem da parte do nosso Deus. Claro, com cuidado, com zelo, com prudência, mas podemos demonstrar o amor, porque o nosso Mestre também assim o fez. Então, reconsidere quem são os seus inimigos. Talvez você esteja impondo tanta força, tanta energia, lutando contra pessoas que não são verdadeiramente os seus inimigos. Em que hoje você pode avaliar essa situação e você então ampliar a sua visão, entender quem realmente são os inimigos ali contra a palavra de Deus, contra a cruz de Cristo. Mas mesmo assim, não identificar para odiar, mas identificar para amar. E como que você os ama? Orando, intercedendo e pedindo a graça de Deus sobre a vida dele. E que Deus nos ajude a viver assim. Um desafio para você, um desafio para mim, mas pela graça do Senhor nós podemos fazer, porque o nosso Mestre nos dá esse grande privilégio. Amém, que mensagem! Isso vale para todos, para governantes, para doutores, para todas as pessoas, né? Quem sabe que oportunidade de amar os nossos inimigos nesse tempo não é uma das mensagens que Deus tem usado, que Deus tem falado nesse tempo de pandemia, para a gente voltar os nossos corações para Ele. E a parte mais difícil, né, pastor? Também tem esse tempo aqui de reflexão, que está todo mundo pensando, todo mundo voltando para orar. Sim. A gente tem visto muito isso. Então, que fique essa mensagem cravada no nosso coração hoje, que a gente possa orar pelos nossos inimigos, né? E sendo eles governantes, sendo quem a gente pensar que for. Foi muito clara, as pessoas gostaram muito, pastor.
Foi muito clara a explicação. Então, vamos, né, voltar o nosso coração para Deus e conseguir orar e voltar para o Senhor conforme a vontade dele, né, pastor? Amém, verdade, isso é importante. Muito obrigada, pastor, mais uma vez. Eu agradeço, Lídia, gosto de estar aqui com você, de Idem, compartilhar. muito A vocês também que têm amorosamente nos acolhido, né, irmãs, irmãos, Wanda, que sempre está presente, sempre. Então, Deus abençoe a vida Ruth. de cada um de vocês. É um grande prazer para nós estar com vocês, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, e saber que nós estamos nos edificando mutuamente para a glória de Deus. Deus abençoe esse programa, Amém. Deus abençoe a sua vida, e que seja Amém. sempre uma mensagem de edificação, de salvação e de restauração para a vida das Amém. pessoas. Em nome de Jesus, a começar por nós. É a graça Amém. de Deus. É a né? graça do Amém. Senhor. Ai, coisa linda, que coisa boa. Gente, agora a gente vai ver rapidinho, é Páscoa chegando, né, pastor? Páscoa. E a banda Purples lançou um EP especial para Páscoa e tá muito bonito. Tainá Félix trouxe mais informações pra gente. Vamos ver o que a Tainá trouxe pra gente. Olá, Lídia. Olá para você que está aí em casa nos assistindo. Muito bom dia. Hoje eu quero falar de música, é isso mesmo. Calvário é o novo EP de Páscoa da banda Purples. Ele foi lançado no dia 12 de março. E sabe o que é interessante dessa composição, desse trabalho que eles fizeram? É que eles tratam de 5 composições que são cruciais para a Igreja de Cristo. E a melhor notícia, Lídia, e para você que está nos acompanhando, é que ele está disponível em todas as plataformas. Então você já pode aproveitar esse período que você vai estar em casa, né, fazendo seu home office e poder colocar um sonzinho bem agradável ali para você trabalhar ali concentrado. Tainá Félix para o Manhã IPP. Olha aí, Calvário, da banda Purples, muito bom, eu tô ouvindo direto. E a banda Purples tem músicas incríveis, tem uma que eu amo, que chama Seja a Ti. E agora eles vêm com mais novidade para eu amar mais ainda, tá muito bom, gente, vale a pena, disponíveis em todas as plataformas digitais de música. Então curte aí, já vai preparando o climinha de Páscoa aí, reflexão, né? Que é um momento tão especial que Deus fala aos nossos corações, né? Banda Purples, um beijo, queridos. Olha só, dica do livro que a gente tem inspirado, os roteiros desse programa, uns dos materiais que a gente tem inspirado é os Sermões de Spurgeon sobre as grandes orações da Bíblia. Esse livro é fenomenal, gente. Se você está gostando desses programas, se tem falado ao seu coração, pode comprar esse livro, compra pela internet, compra pela editora Hebron também. Agora tem uma... segue lá no Instagram, Editora Hebron. Tem vários livros, eles postaram de ontem para hoje, vários livros do Spurgeon. Eu sou suspeita porque eu amo Spurgeon. E esse também você pode encontrar lá na editora Hebron, né? É a dica de livro de hoje, né? Um hábito de orar diariamente deve ser mantido. A gente tem batido a tecla aqui, mês de março, é comemorado o Dia Mundial da Oração em mais de 170 países do mundo. Começou nos Estados Unidos, no Canadá, depois da Segunda Guerra Mundial, que várias mulheres se reuniam para orar pelos problemas, né? Não tem nada em comum com o que está acontecendo hoje, né? Vamos nos reunir para orar. E criou, assim, um grupo, e esse grupo se espalhou, e as instituições viram isso e começaram a espalhar pelo mundo. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Oração em mais de 170 países. E aqui a dica de livro para que incentivar você a orar onde você estiver. Sermões de Spurgeon sobre as grandes orações da Bíblia. E tem orações do Antigo e do Velho Testamento, gente. Spurgeon é maravilhoso. Vamos lá, os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para o Abraão Pedro, a Fernanda Mainardes, a Maria Siqueira, a Miriam Machado, a Miriam Carvalhal, a Thelma Agreste, Toshimitsu Komatsu e também o Valfredo Salles, nosso querido Valfredo, que trabalha aqui com a gente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito vocês, a vida de vocês. Hoje, né, comemore, agradeça ao Senhor porque Ele tem feito, pelo que Ele fez, pelo que Ele fará.
e também que seja um ano cheio de novidade de vida para a glória e honra do Senhor e que venham muitos para a glória e honra dele na sua vida. Você que está de aniversário, que eu não dei parabéns também, receba o nosso abraço com carinho aqui do Manhã IPP, que fica por aqui hoje, mas que a programação da IPP continua durante 24 horas para edificar a sua vida. Um material cristocêntrico, um conteúdo cristocêntrico, preparado com muito amor e carinho para você. Se inscreve no canal, compartilha. Quem sabe uma pessoa está precisando hoje. Seja um missionário online, um parceiro IPPTV, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta e eu espero por você. Tchau, tchau.